E aí galera, meu nome é Lars Refundini, estou aqui, claro, mais uma vez com a Iridium Labs para trazer mais um vídeo para vocês. E hoje especificamente vamos trazer o que você não pode fazer num treino de ombros. Vamos lá? Para a gente entender um pouco sobre o ombro especificamente, a gente entende que o ombro é uma articulação e o deltoide, o assunto em questão, é uma musculatura que encobre ele. Musculatura essa dividida em três principais feixes. O anterior, que é essa parte da frente do ombro, a parte média, que fica justamente na lateral, e o posterior de ombro. Claro, existem exercícios para ambos os músculos, ou melhor dizendo, ambos os feixes. A gente vai falar, claro, de alguns erros um tanto quanto grotescos até no treino de ombro, o que você não pode fazer, que pode te levar até uma lesão, e coisas que você faz normalmente sem perceber, que faz com que o seu trabalho de ombro fique mais leve. Para a gente entender bem e usar um exercício como exemplo disso, vamos usar a elevação lateral. As pessoas fazem normalmente a elevação lateral elevando os braços e pensando unicamente em elevar o peso que está na mão. Só que não percebe que para elevar o braço, ela elevou o trapézio junto, principalmente nas séries mais pesadas. Então, se você reparar o quanto alto o meu trapézio está e o quanto que ele vai ficar agora, você consegue diferenciar exatamente o quanto de trabalho o trapézio fez e o quanto de trabalho o ombro fez. Então, para ficar claro, o que você deve fazer é elevar o braço, somente o braço. O trapézio fica, ou seja, a escápula fica baixa. E não elevar ele de forma que suba tudo, ou seja, o trapézio puxa a sua escápula, que puxa seu ombro, que puxa o peso. Então você está dissipando todo um trabalho que era somente para ombro, trapézio, entre outros músculos elevadores de escápula. Não preciso nem falar dos famosos roubos e ondulações que as pessoas fazem para conseguir fazer o exercício com aquela carga que na verdade já passou do limite, está muito pesada para ela. Para exemplificar, fica mais ou menos assim. Você percebe que o meu corpo balança e o meu tronco ele vai para frente e para trás, possibilitando um impulso para que esse peso suba? Se for as últimas repetições, a gente até entende. Mas se for aquele forte ego de querer pegar um peso maior do que você consegue, não tá legal. A gente vai falar um pouco agora para vocês sobre a elevação frontal, que é um exercício que trabalha a parte anterior do ombro. E vocês vão perceber que uma falha técnica que acontece, ela é muito similar à da elevação lateral que a gente já falou. É exatamente a escápula participar de um movimento que ela não deveria. Então, para exemplificar, fica mais ou menos assim. Eu vou fazer o movimento de forma que o meu ombro suba junto com o peso. Olha só. Esse é o mais comum a gente ver o pessoal fazendo. Agora, eu preciso que você se atente bem ao meu ombro e perceba que o meu braço sobe, porém o meu ombro não sobe e o meu trapézio também não. Ou seja, a minha escápula está completamente estabilizada e baixa. Nesse momento, o ombro está trabalhando de forma muito mais isolada. Eu vou fazer para vocês com a barra agora, o ombro subindo e agora não subindo. Ele subindo e ele não subindo. E já que a gente está falando de erro, está falando de falha, a gente vai falar também do roubo que acontece nesse exercício. Fica mais ou menos assim, um tanto quanto grotesco. A gente vai ver que nesse exercício, no caso, o desenvolvimento com halteres, que se assimila muito do desenvolvimento com barra, acontece a mesma coisa. A escápula se movimenta durante o exercício e o trapézio participa de forma muito ativa no que não deveria participar. Repare que nesse primeiro momento, o meu ombro sobe de forma total, ou seja, o meu trapézio puxou muito a minha escápula para cima para que ele suba o máximo possível. Claro que nesse momento a pessoa que está fazendo, ela está pensando unicamente em empurrar o peso para cima. Se eu estabilizar o peso aqui em cima e agora baixar o trapézio, ou seja, o meu ombro e minha escápula, olha como o peso desceu. Olha como que o meu ombro sobe e desce. Eu quero que você trabalhe com ele lá embaixo. Fica mais ou menos assim. Conseguiram perceber bem a diferença? Uma outra falha aqui é até um pouco besta, mas o que acontece é, conforme o peso vai ficando mais intenso ou mais pesado durante a série, a pessoa vai encurtando o movimento. E claro, você perde amplitude de movimento e com ela vai todo o trabalho muscular.
Percebe que o peso desce muito pouco e não chega nem um tanto quanto próximo do meu ombro. Ele deveria descer o máximo possível. Percebe que o peso chega até tocar no meu ombro, ou pelo menos que ele chegasse na linha da minha orelha. Muitas pessoas fazem eles de forma muito curta lá em cima. Agora a gente vai falar um pouco sobre crucifixo inverso, um exercício para trabalhar a parte de trás do ombro. Aquelas velhas dicas da escápula também são aplicáveis aqui, mas o que mais a gente vê de errado é o balanço do movimento. Percebe que nesse momento o corpo balança bastante, claro, não precisa ser um gênio para falar que esse balanço está influenciando no trabalho muscular. O que deve acontecer, ou melhor dizendo, a forma correta de se executar é mais ou menos assim. E para deixar claro, esse exercício ele pode ser feito em vários lugares diferentes. Pode ser feito em banco, pode ser feito num aparelho específico para ele e pode ser feito em cabo. E se torna um tanto quanto óbvio que todos os erros, ou melhor dizendo, as posições que a gente falou aqui, são aplicáveis nos outros exercícios, ou pelo menos nos outros lugares. Então tome cuidado com a escápula, tenta manter ela mais estável possível e tenta manter o movimento com o mínimo balanço possível. Trazendo também um detalhe importante, muitas pessoas acabam regulando o banco de forma errada. Tem-se a ideia que o banco tem que ficar praticamente reto. Os bancos antigos, se você analisar ele de perfil, ele é praticamente 90 graus. Claro, a sua coluna não se encaixa nesse banco. Logo, você vai criar uma compensação muito grande na sua lombar, provocando até dores depois. Então, olha só, esse banco aqui, ele não está completamente em 90 graus, está um pouco mais aberto esse ângulo. Mas veja como que a minha lombar acaba arqueando um pouco quando eu demonstro o exercício para vocês. Vou puxar um pouco a camiseta para você conseguir visualizar bem a minha lombar. No momento em que eu pego o peso, ela acaba arqueando um pouco. Em muitos casos, a pessoa deixa até o quadril escorregar um pouco para frente. Veja que o papel que o banco deveria estar fazendo de te dar suporte na lombar, ou melhor dizendo, na sua coluna como um todo, não está acontecendo. O que eu te indico a fazer? Inclina um pouco esse banco. Um furo somente já vai ser o suficiente. E aí você vai perceber que nesse momento minhas costas estão completamente apoiadas, minha lombar bem apoiada, eu consigo fazer o exercício de forma confortável, segura e não vai mudar em nada a ativação muscular. Galera, encerramos mais um vídeo. Se você gostou, antes de mais nada, dá um like. Esse vídeo a gente falou sobre os erros em um treino de deltoide ou um treino de ombro. O que você deve fazer para o seu treino ficar mais intenso e, claro, não se machucar. Tem vários outros vídeos em nosso canal, inclusive de outros embaixadores super interessantes. Se inscreve no canal, dá uma olhada em todos os vídeos, te recomendo assim demais. Se você quiser me achar nas redes sociais, Laércio Refundini, no Instagram, vai ser um prazer te receber lá.